esta noite, fala aos nossos corações, Senhor. Nós estamos aqui unidos, meu Senhor, fazendo aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos. Ó Deus, nesse memorial, Pai, e nós cremos que o Senhor se faz presente aqui nesta noite. Fala conosco no nome de Jesus. Saúdo a amada igreja na paz do Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, conhecendo mais essa parte do rebanho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho o privilégio de conhecer o irmão Domingos já há tempo, graças a Deus. E pela misericórdia de Deus, temos trabalhado junto e o Senhor tem abençoado, tem prosperado grandemente o seu servo. Eu louvo a Deus, exalto o meu Senhor pela obra que Ele tem feito e que Ele continuará fazendo aqui nesse lugar, nessa porta do céu aberta aqui nesse bairro. Então eu estou assim grato pelo privilégio de estar nessa Santa Ceia, estamos aqui participando da mesa do Senhor, né, do corpo e do sangue do Senhor. E agora vamos trazer uma porção da palavra de Deus para que o Espírito Santo ele continue fazendo aquilo que Ele já está fazendo. O Espírito Santo já tem falado ao teu coração, você já tem entregue sacrifício de adoração e de louvor nesta casa, e o meu Senhor está presente aqui neste lugar. A majestade divina está presente aqui neste lugar. Onde estão 2 ou 3 reunidos, o Jesus Nazareno está presente, recebendo adoração, recebendo louvor e nos abençoando com a sua maravilhosa presença. Vamos continuar adorando e vamos continuar em espírito, para que o Espírito Santo de Deus comunique ainda melhor o seu coração. Peço para que você vá junto comigo para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, o capítulo de número 24. Com muito temor a Deus, eu trago aqui essa mensagem. É uma mensagem muito importante, um texto muito importante, um texto que trata acerca da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Então que o Espírito Santo de Deus ele continue à frente de tudo e ele continue falando melhor ao seu coração. O texto está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do primeiro versículo que nos diz. Todos encontraram, amém? Amém. Vamos ver o que nos diz. A partir do versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, guarde essa palavra, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito aterrorizadas, guarde essa palavra, estando elas muito aterrorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais, guarde bem esse termo, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como
desvario, ou devaneio, ou loucura, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando, viu os lençóis ali postos. Presta atenção. E abaixando-se, viu o quê? Os lençóis. E abaixando-se, viu os lençóis ali postos. E retirou-se admirado consigo, admirando consigo aquele caso. Amém. Quantos podem glorificar e louvar e exaltar o Senhor por essa palavra que já tem nos sido comunicada e com certeza já está alimentando profundamente a nossa alma. Esse texto é muito sério e certamente eu não tenho condições, eu não tenho gabarito para pregar esta mensagem. Mas o Espírito Santo de Deus, que é misericordioso, que sonda até as profundezas de Deus, é Ele que, pela sua misericórdia, pelo seu poder, é Ele que comunicará aos vossos corações mais acerca de toda a sabedoria que está aqui nessas páginas, acerca de toda a profundidade que há aqui nessas páginas. Nós já temos ouvido um texto sagrado que foi lido aqui na leitura oficial do culto, João 3,16. João 3,16 é o ponto axial da Bíblia, é o ponto em torno do qual tudo gravita, tudo gira. O contexto de João 3,16 é todo o texto bíblico que vem antes e todo o texto bíblico subsequente, de capa a capa. Esse é o contexto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a medida? Qual é a profundidade? Qual é a altura? Quais são a largueza? De tal maneira, indefinido. O amor de Deus por mim e por você, o amor de Deus pelos pecadores, o amor de Deus pela humanidade caída em pecado, o amor de Deus pelos viciados, o amor de Deus pelos que se prostituem, o amor de Deus por aqueles que estavam perdidos, o amor de Deus por aqueles que não tinham perspectiva, o amor de Deus por aqueles que não tinham esperança, o amor de Deus por aqueles que não sabiam mais como encontrar uma saída. É de tal maneira que Ele alcançou você aonde você estava, que Ele arrancou você da lama do pecado, que Ele purificou você com o sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário, ao qual nós fazemos memória aqui nesta noite, e trouxe você e assentou você no meio de príncipes. Aleluia, bendito. Eu não sei se você tem noção, mas você está sentado no meio de príncipes. Os olhos de Deus estão postos sobre você, os ouvidos de Deus estão voltados para a sua adoração, as mãos do Senhor estão estendidas sobre este lugar. Aleluia. O Senhor está recebendo o seu culto, o Senhor está recebendo a sua adoração, o Senhor está recebendo o seu louvor, o Senhor está recebendo a sua adoração nesta noite. Como diz em Apocalipse, Ele anda no meio dos 7 castiçais. O Cordeiro de Deus está aqui entre nós. Aleluia. Você tem motivo para adorar, você tem motivo para louvar, você tem motivo para exaltar, você tem motivo para se derramar na presença dEle, você tem motivo para rasgar o seu coração em adoração na presença dEle. Eu não sei o que aconteceu com você ao longo do dia, eu não sei se você teve uma notícia ruim, eu não sei se você passou por alguma situação difícil, eu não sei se você está esperando alguma coisa que ainda não recebeu, mas eu digo para você, acima de quaisquer circunstâncias, você tem motivo para adorar. Aleluia, você tem aleluia. motivo para exaltar, você tem motivo para glorificar, porque nada pelo qual você esteja passando pode superar o tamanho do amor de Deus por você. Por isso que o apóstolo Paulo diz, para nós glorificarmos ao Senhor em todas as coisas, porque tudo coopera conjuntamente. Mesmo que alguma coisa individualmente não possa ser compreendida, Senhor, por que que isso veio acontecer? Senhor, por que que eu ouvi essas palavras? Senhor, por que que eu estou passando por essa situação? Eu digo para você, como Cristo disse para os apóstolos, o que eu faço, tu não entendes agora. Tu não entendes agora. A gente olha somente para o tempo cronos, para o momento. Deus olha para toda a eternidade como um momento só. Bendito é o teu nome. Tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Confia no teu Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O Senhor
tem um domínio, tem um controle sobre todas as coisas. Se você confiar nele, se você adorar, se você exaltar, se você glorificar, você vai ver o que Deus pode fazer pela tua vida. Você vai ver o que Deus pode fazer pela tua história. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou tocando nessa questão? Porque a adoração é o ponto principal aqui dessa mensagem. A adoração é o ponto principal desta mensagem. A mensagem, ela poderia ser triste, ela poderia ser decepcionante, ela poderia ser entristecedora, contristadora, mas devido à ação de Deus, devido à revelação de Deus, ela é motivo de nós glorificarmos e nós exaltarmos. Nós temos aqui uma situação, e essa situação, ela não é tão diferente da nossa situação. A situação que acontece aqui nesse texto de Lucas 24, em relação a essas mulheres que foram mencionadas, ela não está tão distante do nosso contexto, ela não está tão distante da nossa realidade. Por mais que o tempo haja um lapso temporal muito longo, mas a situação vivenciada por essas mulheres talvez seja a mesma situação que eu e você vivenciamos constantemente. Qual foi a situação? Em que situação elas estavam? Primeiro, elas passaram por um momento muito difícil. E se eu for perguntar aqui quem está passando por tribulação, dificuldade, né, vem todo mundo para frente praticamente, né? Quem é que não está passando por uma tribulação? Ainda mais quando é crente fiel, quando é crente verdadeiro. Quando é crente verdadeiro, você se torna inimigo de Deus e inimigo do mundo automaticamente. O mundo, a carne e o diabo estão contra você, mas importa saber que Deus está ao teu lado, que Ele toma pela tua mão e te diz: não temas, eu sou contigo. Ele diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Não importa saber quantos inimigos estão contra você, só importa saber quem está a favor. E é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está do teu lado, está a favor de você. Então, tribulação todos nós passamos, momento difícil todos nós atravessamos. E essas mulheres estavam passando pelo momento mais difícil da vida delas. Elas estavam passando pelo momento mais difícil da vida delas. Elas tiveram um encontro com o Senhor, elas conheceram o Salvador, elas andaram com o Salvador, elas serviram o Salvador com tudo que elas tinham, com os seus bens, com a sua vida, com o seu amor, com a sua dedicação. Elas fizeram tudo que elas poderiam fazer pelo seu Senhor. E em determinado momento, como o Senhor Jesus Cristo já havia descrito, ele seria entregue, ele entregaria a si mesmo. Ele é o Cordeiro vicário, ou seja, o Cordeiro substitutivo. Ele veio para nos substituir diante da punição, ele veio para nos substituir diante do juízo de Deus. Como Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Então, quando as pessoas falam hoje sobre merecimento, sobre restituição, como alguns neopentecostais, alguns outros movimentos têm pregado, alguns movimentos de coach têm pregado, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para a Sagrada Escritura, que é a regra de fé e prática, é em cima da Sagrada Escritura que nós estamos pregando, e não em cima de teorias humanas. E nós vemos que o merecimento humano, o que eu mereço? O que você merece? O que nós merecemos? O salário do pecado é a morte. Então, se Deus fosse nos tratar pelo que nós merecemos, é esse o nosso merecimento: morte e condenação, decorrente do nosso pecado. Nosso pecado é uma afronta à santidade de Deus. Nosso pecado é uma afronta à perfeição de Deus. Então, se fosse por merecimento, seria a morte. Se fosse por merecimento, seria a condenação. Mas o Cordeiro de Deus desceu até nós. O Cordeiro de Deus se entregou por nós. O Cordeiro de Deus foi ferido no nosso lugar. O Cordeiro de Deus recebeu chicotadas no seu corpo em nosso lugar. Recebeu tapas no seu rosto. Recebeu cuspidas no seu rosto. Foi afrontado, foi acusado falsamente. Foi pregado numa cruz. E no alto da cruz ele diz: está consumado. Oh, glória a Deus. Como Paulo dirá mais tarde, a nota que era contra nós, o documento que era contra nós, onde o inimigo havia descrito todos os nossos crimes, para nos acusar diante de Deus, como o próprio nome dele descreve, Satã, ou Satanás, que é acusador, ou Diabolos, aquele que lança em rosto.
Então o papel do inimigo é nos acusar diante de Deus. Mas nós temos um advogado, como disse João. Nós temos um advogado. E o advogado tem um argumento infalível. Qual é o argumento infalível? Ele é pecador, sim. Ela é pecadora, sim. Ele é merecedor de punição, de juízo, sim. Ela também. Só que tem uma coisa: eu, sendo inocente, entreguei a minha vida por ele. Eu paguei por ele na cruz do Calvário. Eu paguei por ela na cruz do Calvário. Eu entreguei a minha vida por ele na cruz do Calvário. Eu entreguei a minha vida por ela. Eu paguei o preço para que ele pudesse adorar a Deus em espírito e verdade, para que ele pudesse ter o seu nome escrito no livro da vida, para que ele pudesse entrar nas mansões celestiais pela porta, para que ele pudesse ter esperança de vida eterna e de ressurreição. O Cordeiro de Deus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. E elas viram o Cordeiro de Deus. Elas viram a crucificação. Elas viram ele tombar a sua cabeça e render o seu espírito, porque somente ele poderia fazer isso. Ele mesmo disse: a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Eu tenho o poder de dá-la e tomá-la de volta. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo rendeu o seu espírito por mim e por você. E ele foi tirado daquela cruz por José de Arimateia, que foi colocado num sepulcro, seu corpo, para ser enterrado. Ele foi, antes disso, ungido, teve seus pés ungidos com unguento, que aquela mulher quebrou o vaso de alabastro e ungiu. Ele disse: é uma preparação para a minha morte, porque ele já estava anunciando que esse seria o processo por meio do qual a minha e a tua salvação seria garantida. Pedro disse: não foi com prata nem foi com ouro que fosse comprado da vossa antiga maneira de viver, mas com o sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Quando você sentir que as pessoas te desprezam, quando você sentir que o mundo não te respeita, quando você sentir que os teus parentes te desprezam, saiba, você tem preço de sangue. Você tem preço de sangue. Como já foi dito aqui, não primogênito, e sim unigênito. O unigênito Filho de Deus foi entregue na cruz do Calvário para comprar a tua salvação, aleluia, para comprar a tua entrada, para comprar a tua adoração, para comprar a tua alegria diante de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Então nós vemos a situação na qual essas mulheres viram o Senhor Jesus Cristo realizar esta grande obra. E elas viram também ele ser entregue na cruz do Calvário, ser tirado da cruz e colocado naquele sepulcro, e uma grande pedra ser rolada para a entrada do sepulcro. E elas aflitas, porque era sábado. Antes do sábado ele foi tirado, foi depositado naquele sepulcro novo de José de Arimateia. Durante o sábado elas não poderiam se locomover até ali. Então o que elas fizeram? Aguardaram o primeiro dia da semana, o domingo. E na madrugada de domingo, nas primeiras horas do domingo, ainda escuro, elas com risco de vida, mesmo assim saíram e se dirigiram até o local do sepulcro. Não sabiam como iriam remover a pedra. A pedra não era algo simples, uma grande pedra redonda, enorme, muito pesada, que era rolada para a entrada do sepulcro. Mas mesmo assim elas se deslocaram e foram até lá, com os ungüentos, com as especiarias, entendendo que iriam preparar o corpo de Cristo para ser finalmente enterrado. Iam dar as últimas honras, iam dar as últimas homenagens a Cristo Jesus, honrar o seu mestre, honrar o seu Senhor, para que ele então fosse enterrado. Você percebeu qual é a falha grave nessa intenção? Você percebeu qual é a falha grave nessa ação, nessa atitude? Todo aquele ato era com certeza de muito respeito. Todo aquele ato com certeza era de muita dedicação, era de muito amor, mas era completamente equivocado. Mas era completamente equivocado. Por quê? Porque elas saíram de suas casas e estavam se dirigindo até Cristo, entendendo que Cristo estaria morto, entendendo que o corpo de Cristo estaria ali, e que elas de alguma maneira teriam que chegar até o corpo de Cristo para fazer em relação a ele alguns preparos para o enterro, para prestar as últimas homenagens que ela poderia prestar a Cristo. Só que existe um erro crasso, existe um erro grave nisso. Elas estavam querendo ir servir a Jesus morto.
Elas estavam querendo sair de suas casas e ir servir a um Jesus que não tinha respiração, a um Jesus que não tinha ação, a um Jesus que não tinha vida, a um Jesus que não tinha fôlego de vida. Elas estavam indo servir um Jesus morto. Aí onde entra um alerta do Espírito Santo de Deus. Eu falo isso com muito temor. Eu falo isso debaixo de muito temor e amparado pela palavra de Deus. Eu pergunto para você com muito respeito: a que Jesus você veio servir nesta noite? Qual é o Jesus que você veio servir nesta noite? Qual é o Jesus que você veio buscar nesta noite? Qual é o Jesus que você veio adorar nesta noite? Existem muitos na atualidade que estão servindo a um Jesus morto. Estão servindo a um Jesus ainda grudado na cruz. Inclusive fazem uma corrente e põem no pescoço. Um Jesus com semblante de dor. Um Jesus com uma coroa de espinhos na cabeça. Um Jesus com feridas no corpo. Um Jesus pregado na cruz. E elas também saíram de suas casas, pensando que estariam prestando um serviço a um Jesus morto. O Jesus morto, ele está dentro das suas expectativas. Ele faz aquilo que você esperava que ele fizesse. É um Jesus que não tem nenhuma novidade para ninguém. É um Jesus que não surpreende ninguém. É um Jesus que não tem nenhuma novidade para ninguém. Por quê? Porque é um Jesus morto. Tem muitas pessoas que se comportam em relação a Jesus como se estivessem indo servir a um Jesus morto. Eles vão para o culto pensando: vai ser do mesmo jeito. Vai cantar 3 hinos, alguém vai dar uma palavra oficial, o grupo vai cantar, o outro grupo vai cantar, esse aqui vai falar assim, vai falar assado, mais ou menos, eu já sei o que ele disse. Vai ter uma pregação, vai ter um apelo, vai ter isso, vai acabar e vão para casa. A mesmice, a rotina, a repetição. Por quê? Porque é como se Jesus estivesse morto. É como se Jesus não tivesse ação. É como se Jesus não tivesse atitude. Eu digo para você: glórias a Deus porque elas erraram completamente. Glórias a Deus porque elas foram surpreendidas. Glórias a Deus porque elas não encontraram exatamente aquilo que elas vieram procurando. Assim também acontece comigo e com você. Muitas das vezes, por causa da rotina, a gente pensa: vamos para a igreja fazer as mesmas coisas, cantar os 3 hinos, ler aquela palavra, pregar um pouquinho, fazer uma oração e ir para casa. Eu digo para você: aqui não tem Jesus morto, aqui não tem Jesus preso em sepulcro, aqui não tem Jesus que está sem vida. Aqui nós servimos a um Jesus vivo, aqui nós servimos a um Jesus ressurreto, aqui nós servimos a um Jesus que opera, aqui nós servimos a um Jesus que opera maravilhas entre nós. Jesus nos surpreende nessa noite. Aleluia. Jesus nos surpreende nessa noite. Aleluia. Coisa maravilhosa. Veja, elas saíram, elas foram até lá. Primeira coisa, elas acharam o sepulcro aberto. Oh, bendito é o nome de Jesus. Por que Jesus se manifestou para elas? Porque elas são pessoas caras, pessoas preciosas para Deus. Glória a Deus. Elas são pessoas que têm coragem. Elas são pessoas que têm ação. Elas são pessoas que têm amor. Elas são pessoas que têm dedicação. Então elas são exemplo para nós. Nós não estamos pregando contra elas. Nós estamos pregando acerca daquilo que elas viram, que nós estamos vendo nesta noite. Isso que é maravilhoso. Bendito é o nome de Jesus. Então Jesus, ele vê o teu esforço. É isso que nós estamos dizendo pelo Espírito Santo. Jesus vê o teu esforço. Jesus vê a tua dedicação. Jesus vê a tua coragem para servir a Deus. Para servir a Deus não tem como ser covarde. Covardes não permanecem. 32 mil homens saíram com Gideão. Somente 300 chegaram até o campo de batalha. Assim você só está aqui porque você é valente. Você só está aqui porque você serve a Deus. Você só está aqui porque você teme a Deus. Aleluia. E é com você que o Espírito Santo de Deus está falando. Aleluia. Glória a Deus. Então que essas mulheres tinham valor? Tinham. Só que tem uma coisa: elas pensavam que elas sabiam tudo acerca de Jesus. Se alguém perguntasse, elas diziam: ó, Jesus, ele com certeza, seu corpo está cheio de sangue, ele está cheio de feridas, ele está deitado, enrolado num lençol, tem uma pedra no sepulcro que a gente não sabe como é que vai tirar, a gente vai ver ainda, chamar alguém que alguém te encontrar para tirar.
Então elas pensavam que sabiam tudo acerca de Jesus. Você está entendendo? Você está recebendo a mensagem do Espírito Santo de Deus? A gente às vezes se comporta assim. A gente vem para a igreja sabendo: eu sei tudo que Jesus vai fazer, eu sei tudo que vai acontecer, eu sei direitinho como é que vai ser. Vai ser assim, 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 que nem uma missa. Aqui não. Aqui não. Do jeito que aquelas mulheres se surpreenderam, Jesus Cristo está te surpreendendo. Aleluia, nesta noite. Jesus Cristo está fazendo coisa nova na sua vida. Jesus Cristo está fazendo coisa nova na sua existência. Jesus Cristo está mudando agora a tua forma de culto, está mudando a tua forma de adoração. Aleluia. Porque Ele te conhece. Você às vezes pensa que conhece acerca de Jesus, você não viu nada. Glórias e honras ao nome do Senhor. Porque somente o Espírito Santo de Deus é que pode sondar até as profundezas de Deus. Mas tem uma coisa: nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele está dentro de você e Ele comunica ao teu coração. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que acontece? Deus chega primeiro. Deus chega primeiro. Deus chega primeiro em todas as situações. Deus nunca chega atrasado. Ele sempre chega no momento certo. Aleluia. Ele sempre chega no momento dele. Quando elas chegaram lá no sepulcro, pensando ainda como iriam servir ao Jesus morto, que elas acreditavam que estavam indo servir, pensando ainda como iam tirar a pedra já estava removida. Deus já mandou um terremoto, já removeu a pedra. E assim também acontece na minha e na tua vida. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra, tinha uma porta, tinha um muro, tinha uma muralha, tinha um impedimento, tinha um empecilho. Mas Deus chegou antes na minha e na tua vida. Deus arrancou o empecilho, Deus arrancou a porta, Deus arrancou a pedra, Deus derrubou a muralha para que você pudesse sentir a presença dele. Sinta a presença de Deus nesta noite. Sinta a alegria do Senhor nesta noite. Como o salmista diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito é o teu nome. Eu não preciso ficar prometendo casa nem carro aqui não. Só Jesus basta. Só Jesus basta. Aleluia. Só Jesus basta. Ele chegou primeiro e Ele abriu o caminho para nós adorarmos. Aleluia, glória a Deus. Ele chegou primeiro. E impressionante que Jesus chega primeiro, Deus chega primeiro e tira a pedra. E a segunda situação que nós vemos é o seguinte: e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas, como eu falei para vocês guardarem a palavra, perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito aterrorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Bendito é o nome de Jesus. Primeira coisa que Deus faz para mudar o teu culto, primeira coisa que Deus faz para mudar a tua adoração, primeira coisa que Deus faz para mudar a maneira como você serve a Deus, Deus te deixa perplexo. O que é a perplexidade? Perplexidade é quando a pessoa fica atônita, quando a pessoa é colocada diante de algo que ela não conhece, quando é colocada diante de algo que ela nunca viu, quando é colocada diante de algo que ela nem imaginava que poderia existir. Chega de servir a Deus na mesmice, chega de servir a Deus na rotina, chega de servir a Deus pensando que isso aqui é uma missa. O Senhor está te deixando perplexo, porque o Senhor faz por você coisas que o ouvido não ouviu, coisas que o olho nunca viu e que nunca desceram ao coração humano. São as coisas que o Senhor tem separado para você. Aleluia. Recebe aquele que crê, recebe aquele que está com o coração aberto, recebendo a palavra de Deus. Deus te deixa atônito, Deus te deixa perplexo. Bendito é o nome de Eu pensava que ia ser só um cultinho normal, eu pensava que ia ser só isso aqui. Aí o Senhor chega aqui, Ele toca no âmago do teu coração. Ele diz: eu quero o melhor de você, eu quero a melhor adoração, eu quero o melhor louvor.
Eu quero o melhor culto. Por quê? Porque o Senhor derrama sobre você sem medida a presença dele. Você entrou triste, mas vai sair saltando de alegria. Você entrou desanimado, mas vai sair daqui como um guerreiro, com a cabeça erguida. Você entrou aqui sem saber o que ia fazer, mas agora você está dizendo: não quero nem saber quais são os problemas. O maior é o meu Deus. Eu não vou mais dizer para o meu Deus o tamanho do meu problema, mas eu vou dizer para o meu problema o tamanho do meu Deus. Glória a Deus. O Deus a quem eu sirvo. A primeira coisa é que Jesus deixa você perplexo, porque você não esperava a ação poderosa que ele ia realizar. A segunda coisa é que ele deixa você aterrorizado. O que é esse aterrorizamento? É o temor. Aterrorizar é o temor. Você diz assim: eu pensava que Deus era desta maneira, mas eu descobri que Deus está para muito além daquilo que eu imaginei. Aí veio o terror. Como Jacó dizia acerca do Senhor, acerca de Yahvé, o terror de Deus desceu sobre eles. Por quê? Porque eles viram as manifestações de Deus através do seu povo. Aí os inimigos olhavam e diziam: que povo é esse? Como é que esse povo atravessou o Mar Vermelho? Como é que esse povo atravessou o deserto? Como é que esse povo, diante das muralhas de Jericó, as muralhas caíram diante dele? Aí vinha sobre o coração do povo o terror. O terror do Senhor está atingindo os teus inimigos. Eles vão olhar para você e vão dizer: mais justo com ele, mais justo com ela, mas com esta pessoa que eu pensei que já estava eliminado, mais justo com ele que eu pensei que ele não tinha nenhum futuro. Aí vão olhar e vão dizer: grande é o Deus que ele serve, grande é o Deus que ela serve, grande é o Senhor que está na vida dele, grande é o Senhor que está nessa família. O terror do Senhor vem sobre os nossos inimigos por causa daquilo que o Senhor faz sobre a nossa vida. Sirva a Deus da maneira certa. O teu Deus é Rei dos Reis, aleluia, e Senhor dos Senhores. E aí aqueles anjos foram colocados do lado delas. Para quê? Para instruir. Bendito é o teu nome. Para instruir. Por quê? Vai vir a perplexidade, vai vir o terror, e em seguida vem a instrução. Olha, não temam, não se espantem diante disso. Por que buscais o vivente entre os mortos? O meu Jesus não é o Jesus da mesmice. O meu Jesus não é um Jesus do comodismo. O meu Jesus não é um Jesus limitado. O meu Jesus não é um Jesus que só atende às circunstâncias. Não. O meu Jesus é Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. O meu Jesus está vivo. O meu Jesus está com a coroa na cabeça. O meu Jesus está sentado à destra do Pai. O meu Jesus se põe em pé para receber a nossa adoração. É o Jesus que eu sirvo. É o Jesus que eu adoro. É o Jesus ao qual eu entreguei a minha vida. Bendito é o teu nome, Jesus. Então os anjos que são colocados por Deus para comunicar a você essa palavra: pare de buscar Jesus morto, porque aqui só tem Jesus morto. Pare de buscar Jesus limitado, porque aqui só tem Jesus todo-poderoso. Pare de buscar Jesus que não pode, que chega atrasado, porque aqui só tem Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, coroado. Aí ele disse: lembre-se daquilo que ele vos falou na Galileia. E aí em seguida diz que elas lembraram-se das suas palavras. Eu não estou falando coisas novas aqui. Eu não estou trazendo uma nova doutrina. O apóstolo Paulo disse: ainda que um anjo desça do céu e vos pregue um outro evangelho, pode chamar de capeta, pode chamar de anátema. Aqui nós estamos pregando Bíblia. Aqui nós estamos pregando palavra. É o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, é a mesma Bíblia. E ele disse: lembre-se, como o Senhor Jesus Cristo disse para a igreja de Éfeso: volte às primeiras obras. Volte às primeiras obras. Quando você aceitou Jesus, você amava Ele incondicionalmente. Quando você aceitou a Jesus, no seu primeiro amor, você fazia coisas que as pessoas reputavam como ridículas. Quando você aceitou Jesus, você era até exagerado na sua expressão. Não digo que você não tem que amadurecer. Você tem que amadurecer, sim. Como Paulo disse: quando era menino, agia como menino. Quando cresci, abandonei as coisas de menino.
Só que você tem que abandonar as coisas de menino, mas não o amor. O amor é o mesmo, a fé é a mesma, a adoração é a mesma, a confiança no Senhor é a mesma. Volte ao primeiro amor. Glória a Deus. Volte às primeiras obras. Volte à mesma comunhão. Aleluia, Jesus. Volte à primeira forma como você adorava a Deus. É isso que os anjos estão dizendo. É para você se lembrar daquilo que Ele já te falou. Assim também o Senhor te diz nesta noite: volte ao primeiro amor. Lembre-se daquilo que já foi te falado. Lembre-se daquilo que já foi te ensinado. Mesmo que o mundo está te combatendo, mesmo que o mundo está pelejando contra você, mesmo que o mundo está te agredindo, eu digo para você, aqui está o Senhor que nos faz voltar ao primeiro amor. Sinta o amor de Deus em toda a sua magnitude nesta noite. O Senhor está derramando sobre você águas purificadoras por meio da sua palavra, para limpar do teu coração toda tristeza, para limpar do teu coração toda contaminação, para que você volte ao primeiro amor, para que você volte à primeira comunhão com o Senhor. Coisa maravilhosa. Então elas tiveram esta conscientização por meio daqueles seres angelicais, e elas entenderam. Quando eles falaram acerca disso, elas entenderam. Elas disseram: de fato, Jesus já havia dito. O Senhor Jesus já havia dito. Jesus já havia dito que Ele ia entregar a sua vida pelos pecadores, que Ele ia ser morto, que Ele ia ser crucificado, mas que Ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Você não precisa de uma Bíblia nova, é a mesma. Você só precisa trazer ela para dentro do seu coração. Como Deus disse por meio de Jeremias: tirarei o coração de pedra, coração frio, coração duro, coração que não se alegra na presença de Deus, coração que não se derrama, coração que fica da mesma forma desde o início do culto até o final. O Senhor diz: eu vou arrancar o coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne, e eu vou escrever a minha lei no seu coração. O Espírito Santo de Deus, como Paulo diz: andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. A lei do Senhor está escrita no teu coração. A única coisa que o Espírito está fazendo é dizendo para você: lembre-se daquilo que eu já te falei. Glória a Deus. Lembre-se daquilo que eu já te ensinei, e adore ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Quando elas se lembraram das palavras de Cristo, ela disse: é verdade, se cumpriu. Se cumpriu do jeito que Ele falou. Nenhuma palavra cai por terra. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Cristo permanece para todos sempre. Glória a Deus. É em cima da palavra dele que nós vivemos. Nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por números. Nós vivemos pela palavra. Glória a Jesus. Como Cristo falou quando estava sendo combatido por Satanás: nem só de pão vive o homem. Nós vivemos pela palavra. Se Ele diz, está dito, e não cai por terra. Nós cremos na palavra dele. E aí elas fizeram o quê? Meu Deus, passei do tempo, me perdoe. Já estou fechando, estou finalizando. Elas disseram o quê? Foram até os apóstolos e anunciaram para ele. E eles viram, vou resumir, já fechei a Bíblia. E ela foi até os apóstolos, anunciou, e eles vieram. Quando eles vieram, aliás, eles não, Pedro veio. Ela anunciou para os apóstolos, e eles disseram: não é possível, isso é um devaneio, isso é uma loucura. Assim também vai ser a pregação na tua boca. Deus vai fazer coisas tão maravilhosas através de você. Eu estou falando isso debaixo da palavra de Deus. Deus vai fazer coisa tão maravilhosa que você vai contar e vão te chamar de mentiroso. Vão te chamar de mentiroso, de mentirosa. Fala: não é possível. É possível, por causa do Jesus vivo que nós servimos. É possível. Elas contaram e eles disseram: é mentira. Mas uma pessoa teve coragem de ver. Pedro se levantou e correu. Foi lá ver. Que negócio é esse? Como assim ele não está lá? Como assim o corpo dele não está lá? A gente sabe que o corpo dele está enterrado, que o corpo dele está lá surrado, sangrando, está lá caído, está lá sem ação, está lá sem respiração. Essa era a certeza que eles tinham. Aí Pedro foi lá conferir aquela loucura que eles estavam falando. Conferir a loucura que nós temos falado. Como Paulo disse: a palavra do Senhor é loucura para os que se perdem, mas para os que creem é poder de Deus para a salvação, como tem sido para mim e para a tua vida. A palavra de Deus é loucura para o mundo, é loucura para os que se perdem, mas para mim e para você é poder de Deus na nossa vida. Quando ele entrou, sabe o que mais me surpreende? Sabe o que mais surpreende?
é que a nossa fé não está baseada no que a gente vê, e sim naquilo que a gente não vê. Entendeu? A nossa fé não está baseada naquilo que a gente vê, e sim em cima daquilo que a gente não vê. Pedro correu, chegou até o sepulcro, pôs a cabeça lá para dentro para procurar. Procurar o quê? Um corpo morto. O que ele achou? Lençol. Eita, Deus de maravilha. Oh, Quando ele olhou, não viu um corpo, ele só viu o lençol. Ele disse: Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Assim também é a minha e a tua fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, nós andamos pela palavra de Deus. Quando ele procurou e não achou, ele disse: está aqui a evidência, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está entre nós, ele é todo poderoso, ele está à destra de Deus e ele está andando no meio da igreja. Glória a Deus. Recebendo a minha e a tua adoração. Nós servimos a um Jesus vivo, e nós estamos celebrando hoje a sua morte, mas também a sua ressurreição. Aleluia. O Senhor está vivo, adore e sirva a Ele em espírito e em verdade. Eu agradeço a oportunidade e peço perdão por ter estourado o tempo. Muito obrigado. oh, bendito Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Glória a Deus.